A passagem da transfiguração serve como base para muitos que criam ideias que não condizem com a sã doutrina, ou seja, inventam ideias que se opõem àquilo que é a ortodoxia doutrinária. Nós sabemos que a ortodoxia doutrinária é a soma de tudo que é declarado e revelado na palavra, desde Bereshit, desde Gênesis até o Apocalipse. Jamais eu posso pegar uma passagem isolada e criar ideias que vão contradizer toda a doutrina da palavra do Eterno. Nós encontramos essa passagem da transfiguração em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Vou anotar aqui. Mateus 17, temos Marcos 9 e Lucas 9. Você pode ver que essa passagem ela é relatada de diferentes maneiras, mas é a mesma passagem. Só que alguns pegam essa passagem para afirmar, em primeiro lugar, acreditam na necromancia, ou seja, tem apoio para acreditar que espírito dos mortos vem para falar com o ser humano. Ou seja, muita gente que acredita na mediunidade diz que veio Moisés e veio Elias. Como é que pode estar ali sendo apresentada a ideia de que de fato veio do mundo do além, veio Elias e veio o espírito de Moisés? Então temos aqui a aprovação de a invocação a mortos, sendo que nós sabemos que em Levítico 19, entre tantas outras passagens, Levítico 19 e 31, Levítico 19 e 31, está reprovada a necromancia, né? A necromancia. Nós não podemos acreditar na necromancia, invocação a mortos. Isso é proibido, porque quando há invocação de morto, na verdade, o morto nada sabe, nada pode ter como acesso aqui a esse mundo. Logicamente, quando há invocação, mediunidade, nós sabemos que há espíritos imundos que irão se manifestar. Muita gente lida com espíritos de morte não sabendo que está lidando com espíritos enganadores. A palavra em Efésios 6 claramente diz que há principados, potestades e há espíritos nesse mundo tenebroso que trabalham. São demônios, mas há quem procure se comunicar com mortos. Então, desde a Torá até o Apocalipse, você nunca vai ver aprovação para a necromancia, ou seja, invocar mortos. Outros dizem de que Moisés de fato ressuscitou. Como? Moisés ressuscitou. Quando você veja alguém afirmando que Moisés apareceu na transfiguração porque ele de fato já ressuscitou, isso é uma doutrina nova, que foi inventada, eu não vou entrar em detalhes, mas muita gente crê nessa doutrina de que Moisés ressuscitou. A refutação para essa doutrina é: como é que pode Moisés já haver ressuscitado, sendo que nem Cristo havia morrido e nem havia ressuscitado? Aí muitos afirmam: não, mas houve muitas outras ressurreições. Espera aí, vamos entender o que é de fato uma ressurreição aqui, nesta terra, em vida, onde o corpo, de fato, está sepultado e ele ressuscita. Isso pode acontecer. Agora, vamos diferenciar do que é a ressurreição para a vida eterna, essa ressurreição espiritual, onde uma pessoa, ela morre e, logicamente, um dia eternamente estará com o Senhor e ressuscitará. Nós sabemos que isso ainda vai acontecer, porque nós entendemos o que é ressurreição. Ressurreição pode ser alguém morreu, alguém pode orar e pode ressuscitar, como vemos a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro morreu e morreu para um dia ser ressuscitado na ressurreição final, certo? Nós temos ressurreições no Antigo Testamento. O filho da viúva foi ressuscitado, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado, e temos até quando o próprio Eliseu, ou aliás, estava já enterrado e a alçada estava no túmulo e cai um soldado, ele ressuscita. Vamos ver muitas ressurreições, mas são ressurreições aqui na terra temporais, as quais quando são demonstradas, elas estão provando o poder de Deus, que tem capacidade, virtude para ressuscitar um morto, como Lázaro. Ele morreu, ressuscitou, estava no túmulo há 4 dias, não interessa, mas ele ressuscita. Agora, logicamente, ele vai morrer de velho.
Agora, a ressurreição aqui se refere à ressurreição, já para ficar eternamente com Cristo. Então, tem gente que afirma que Moisés já ressuscitou para estar eternamente com Cristo, na vida eterna. Isso é impossível. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido e somente o ato de Cristo descer ao túmulo, ele vence a morte, essa morte que dá morte eterna, e, logicamente, ao ressuscitar, ele nos dá direito a ressuscitar juntamente com ele. Então, essa ressurreição, primeira que nós temos, é uma ressurreição espiritual, onde estávamos em pecado e agora estamos livres do pecado. Eu morri em Cristo e ressuscitei em Cristo. Nós sabemos disso. Efésios 2:6 fala sobre isso. Efésios 2:6 fala sobre essa ressurreição. Nós ressuscitamos, mas se refere à ressurreição da vida com Cristo, para uma novidade de vida. Toda pessoa que recebe a Cristo nasce de novo, morre para o velho homem e ressuscita para uma nova vida. Então, esse é outro tipo de ressurreição. Não é a mesma ressurreição física do corpo, como Lázaro e os outros que morreram no passado. Agora existe a última ressurreição, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, ele está falando, nem todos dormiremos, porque nós seremos transformados e não precederemos aqueles que já dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. Aí é a ressurreição já para a vida eterna, para quando de fato venha o Senhor. Então ninguém ressuscitou ainda nessa ressurreição quando Cristo venha, porque será quando ele venha, e só será para aqueles que já morreram na fé, morreram em Cristo e vão ressuscitar para a vida eterna. Para a vida eterna. Estou falando para os que creram na sua promessa. Então ninguém ressuscitou. Por quê? Porque Cristo é o primeiro a ressuscitar. 1 Coríntios 20. 1 Coríntios 20. Leia lá, por favor, do 20. 1 Coríntios 20. Você vai ver que ele é chamado de primícia. Ele é a primícia. Vou ler aqui em 1 Coríntios 20, é chamado de primícia dos que dormem. 1 Coríntios, perdão, é 15 e 20. 15 e 20. 1 Coríntios 15, 20 ao 22. 1 Coríntios 15. Olha o que diz aqui no versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou. Aí já é a ressurreição com um corpo de glória. Ele andou aqui na terra, logicamente, ainda estava materializado, mas ele foi assunto ao céu, já morreu para não mais ver morte. Ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem. Em hebraico, Bechor, primogênito, Bikurim, é a primícia. Se refere alegoricamente aos primeiros frutos. Então, a primícia a ressuscitar, se ele é o primeiro fruto a ressuscitar, como é que pode ter ressuscitado Moisés antes? Então, senão, nós teríamos que acreditar que Moisés é a primícia. É impossível. Então, temos aqui a declaração que ele é primeiro a ressuscitar, primícia dos que dormem, visto que a morte veio por o homem, também veio a ressurreição por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Então, Cristo é a primícia. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pronto, então, Cristo é a primícia. Então, se alguém afirma que Moisés já ressuscitou, está anulando essa virtude do Bechor, do Bikurim, sendo Cristo a primícia daqueles que já morreram e ressuscitaram. Então, nós não podemos ter essa doutrina, que é uma doutrina até moderna, inventada, e muitos engolem ela de uma forma assim absurda, nós não podemos aceitá-la. Então, de fato, nós não podemos nem acreditar de que há uma sessão espírita ali, de uma necromancia, porque isso não é aprovado pela palavra de Deus. Segundo, Moisés não ressuscitou. Muitos dizem que Elias, ele subiu, não viu morte, né? Subiu num redemoinho aos céus, por isso é apresentado. Mas olha, o que está acontecendo aqui? Vou explicar rapidinho. Em primeiro lugar, é uma visão.
uma visão, vou colocar aqui bem grande, visão é um êxtase. Ao ponto de nós vermos aqui que quando passa esse êxtase, porque os discípulos ficaram atônitos, muito atônitos, e até Pedro queria fazer uma tenda para cada um para continuarem nesse êxtase, e depois eles ficam com muito medo, eles caem por terra, e Jesus se aproxima deles, diz, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados por grande medo. Então passou o êxtase. Aproximando-se deles, tocou Jesus neles, dizendo, erguei-vos e não temais. Pronto, a visão passou, era uma visão. E no versículo 9, especificamente, o 9, 17 e 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes, a ninguém conteis esta visão. O próprio Jesus fala, não contem essa visão, porque uma visão é um êxtase, é uma manifestação sobrenatural, logicamente, onde as pessoas têm visões. Lembra quando Pedro estava ali em cima da casa e estava orando e de repente um lenço se estende e ele vê animais e ouve uma voz que ele diz, mata e come. Ele não queria comer porque eram animais imundos. Aí temos uma visão, um êxtase. Quando aparece tanta coisa para homens como Jacó, por exemplo, essa escada, ele teve uma visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. São êxtases, êxtases. Então eu não posso pegar o que eu vejo num êxtase, eu posso ter um êxtase hoje, no dia atual, no ano atual, na época atual, eu posso ter um êxtase e eu não posso pegar esse êxtase e afirmar categoricamente que essa dimensão espiritual é assim. Não posso, não posso. Porque há visões que serão num tratamento, vamos falar, pessoal, onde Deus vai me mostrar algo pessoal e vai me fazer algo assim profundo, para que eu entenda algo profundo revelado para a minha vida. Tá bom? Eu tenho ouvido muitas pessoas, por exemplo, que têm essas visões, têm tido visões com pessoas que já morreram. Sonhos, por exemplo. Sonhos com pessoas que já morreram. O espírito dessa pessoa que já morreu, o pai, o avô, veio e falou com a pessoa? Não, com certeza não, porque não há comunicação ou ação de um morto vir aqui à Terra. Precisava de tempo para explicar isso aí, mas nós sabemos que isso não é aprovado. Mas há sonhos, a pessoa sonhou, que os sonhos acontecem. Eu já tive sonho com meu pai. Meu pai faleceu há algum tempo atrás e eu já tive sonho com meu pai. Era um sonho, simplesmente um sonho. Agora, numa visão, você pode ter a imagem de algo que talvez não vai ser algo literal, não vai ser, se alguma pessoa não vai ser o espírito em si, mas vai ser simplesmente o êxtase para poder entender algo de uma maneira sobrenatural, tá bom? Se eu afirmo, repito, que é uma sessão espírita, contradigo toda a doutrina. Se eu digo que Moisés ressuscitou, estou contradizendo que Cristo não é mais o primogênito, inclusive nessa época Jesus nem sequer havia morrido, tá bom? Quando ele pega tanto a Pedro, Tiago e João, que são três que andam sempre com ele, ele está querendo dizer alguma coisa. Olha só, vou colocar aqui a divisão desta passagem que é bem assim complexa e muitos tendem a ficar confusos. Em primeiro lugar, quando ele pega a Pedro, Tiago e João e aparece, vou colocar aqui, Moisés e Elias. Por que justamente Moisés e Elias? Primeiro porque Moisés morreu, e ele simboliza os que hão de ressuscitar. Nós sabemos que há uma ala dos que creram que ainda vai ressuscitar. Eles vão voltar à vida. E Elias, ou seja, esses aqui são os que vão ainda ressuscitar. E Elias simboliza aos que na vinda de Cristo vão estar vivos na aparição de Cristo. Eles não vão ver morte. Vivos na vinda. Tá bom? Então Moisés foi enterrado, nós vemos isso em Deuteronômio, que o próprio Deus enterrou e ninguém sabe onde está, e ponto final. Ali ele foi enterrado. O próprio Deus o enterrou. Se está enterrado, acabou, terminou.
Moisés aguarda ainda a ressurreição. E quando, na vinda de Cristo, Paulo diz claramente em 1 Tessalonicenses 4, diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí estamos falando de todos que já receberam a Cristo e todos os homens da fé. Porque Cristo abraçou a todos aqueles que morreram no passado pela fé. E eles agora estavam no seio de Abraão, entre aspas, agora estão em Cristo. Todos foram abraçados por Cristo. Cristo os ressuscitará. Eles voltarão já para uma vida eterna. Eles ressurgirão para uma vida eterna. E nós, Paulo, que estivermos vivos, como nós podemos falar isso, nós que estivermos vivos na vinda de Cristo, nós seremos transformados. Por isso Elias é simbologia de alguém que foi levado para a dimensão celeste, a dimensão gloriosa, sem ver morte. Então, todos que estiverem vivos quando Cristo venha, logicamente eles serão transformados, mas primeiro ressuscitarão os que já morreram em Cristo. Leia bem primeiro aos Tessalonicenses 4, quando existe, Paulo está apresentando essa explicação. Além disso, nós temos aqui duas gerações. A geração antiga, nós sabemos que Moisés traz a lei é a geração velha, vou colocar aqui geração antiga. Nessa geração antiga surge a geração nova. Elias é um dos profetas que surgem já na monarquia e ele não viu morte, foi assunto ao céu. E Elias simboliza, logicamente, a geração que vai estar, é a última geração, é a geração que vai estar viva na sua vinda, vai ser transformada. Essa geração que vai ser transformada é o que Paulo fala, que nossas vestes serão transformadas em glória. É os que estarão vivos, é a geração nova. A geração nova. Então temos uma geração antiga que já morreu, de uma geração nova. Isso no cotidiano na igreja também acontece. Por quê? Porque sempre haverá uma geração antiga, mais conservadora, e há uma geração nova. Entre tantas coisas malignas que estão acontecendo na igreja, há também uma geração nova que Deus vai levantar nessa última hora, que é chamada até a geração de Elias. Por isso aparece a geração dos dias de Elias. Porque nessa última hora Deus levantará a geração de Elias, onde o evangelho será pregado, teremos o último avivamento na terra, e essa geração de Elias serão nossos filhos. Por isso Joel fala que os nossos filhos profetizarão. É uma geração totalmente nova. Há muita coisa dos antigos que serve como experiência, com certeza, mas há uma geração nova que virá com a efusão do poder nessa última hora. E nós temos que alinhar essas duas gerações. Eu chamo de geração Moisés e a geração Elias. A geração antiga, mais dogmática, que trouxe muita coisa preciosa como base para nós, deve ser respeitada. Talvez essa geração, muitos nem existem mais. E há coisas que nem talvez são tão assim relevantes para nós, geração nova, mas são aqueles que tiveram realmente a experiência com Deus. Experiência com Deus. Essa geração tem experiência. Só que essa geração não vai ter a revelação profética. Para a última hora, revelação profética para a última hora. São a geração que vai estar na efusão até que Cristo venha e vai pregar o evangelho a toda criatura na terra. Então, temos essa geração nova. Isso sempre vai acontecer na Bíblia, uma geração antiga, uma geração nova. Quando nós vemos, por exemplo, essa geração antiga, nós vamos ver Eli, é um exemplo. Eli é uma geração antiga, que tinha experiência, mas Deus já não falava mais com ela. Né? Uma geração que já se foi, morreu. E temos Samuel, uma geração nova. Eli tinha experiência, mas Deus não falava com ele. Samuel não tinha experiência, mas tinha a revelação. Deus falava com ele. Deus falava com ele, mas ele não sabia reconhecer, porque não tinha experiência com a voz de Deus.
e vem até Eli, que simboliza a geração antiga, que Deus não fala mais com ele, mas tem a experiência. Os próprios discípulos, olha só, vou colocar aqui, discípulos. Os discípulos, na multiplicação dos pães e dos peixes, eles têm experiência, eles andam com Deus, ele é a geração antiga, a simbologia da geração antiga. Mas o Cristo fala, deem de comer ao povo, e eles estão todos confusos porque não tem o pão e os peixes. Eles têm a experiência. Mas os pães e os peixes não estão na mão dos discípulos que têm a experiência, mas estão na mão de um menino. Um menino tem pão e peixes. Então os pães e os peixes estão na mão da nova geração. Só que os discípulos tinham uma experiência. O menino teve que trazer os pães à experiência e aí, logicamente, houve multiplicação. Tantas passagens que nós temos onde há essas duas gerações, a antiga e a nova geração. Temos também, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, outro exemplo. A mulher do fluxo de sangue simboliza a geração antiga. 12 anos ela sofreu com esse fluxo. E a menina, que é filha de Jairo, ela tem 12 anos e ela está morrendo. Olha só, Jesus vai curar a menina de 12 anos. Mas quem aparece? Essa mulher que simboliza a geração antiga, que está hemorrágica, e ela é curada. Então, Deus vai ressuscitar uma geração nova, mas vai curar as hemorragias da geração antiga. Então, temos aí duas gerações em equilíbrio. Então, nós precisamos analisar essa geração Moisés e a geração Elias. Nós estamos vivendo os tempos de Elias. Nós somos a geração Elias e temos essa geração nova. Até digo, nossos filhos vão ser tomados nessa nova geração. Tá bom? Alguns me perguntam por que chamou justamente, e sempre começa a chamar Pedro, Tiago e João. Porque, de fato, eles viram Jesus com vestes resplandecentes. Pedro, Tiago e João viram Jesus como ninguém viu. Jesus não andava com vestes resplandecentes no cotidiano. Ele andava normalmente. Agora, preste atenção. Para termos experiências diferenciadas com Yeshua HaMashiach e ser chamados por ele de uma maneira diferenciada, nós precisamos ver Jesus como ninguém viu. Pedro, Tiago e João viram a Yeshua como ninguém viu. A pergunta também surge, como você tem visto a Jesus? De que maneira você tem se relacionado com ele? De que maneira você, de fato, está sendo olhado pelo Mestre? Você tem buscado como ninguém tem buscado ao Senhor? Você tem visto a Yeshua como ninguém viu? Pedro, Tiago e João foram sempre chamados de uma maneira especial, até na hora do Getsemane. Eles foram chamados Pedro, Tiago e João, e ele abre o seu coração porque eles viram Jesus como ninguém viu. Quando a gente abre a nossa mente e coração para ver Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, como ninguém viu, com certeza teremos uma vida diferenciada dos outros. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ilumine para que possamos entender cada passagem e que nunca possamos acatar ou receber qualquer tipo de ensinamento que não condiz com a palavra de Deus. Deus te abençoe.